Você sabe aquelas pessoas que a gente vê que tem o olho meio torto, que às vezes a gente vê assim, tal pessoa é vesga. Pois é, isso é uma doença. E para isso nós viemos conversar com o Dr. Carlo Ville, ele é oftalmologia, cirurgião, que vai nos explicar bem certinho, tintim por tintim, o que tem por trás de tudo isso. Porque, por ser uma doença, ela merece ser tratada. Tudo bem, querido? Tudo bem? Como é que vocês estão aí, né? Então, a gente pode falar um pouquinho hoje disso, né? Que é uma doença que, quando ainda é criança, deve ser tratada para desenvolver a visão, né? Porque o olho torto, se não for tratado já precocemente, a pessoa não desenvolve a visão. E depois que se torna adulto, acaba só enxergando bem de um olho, né? Olha só, gente, isso é o estrabismo. É o estrabismo que a boa notícia é que tem muitas coisas que pode fazer, né? Sim, então assim, ó, é muito comum a gente ver crianças usando tampão na rua, né? E isso aí por que que é? Porque o olho estrábico ele tende a não desenvolver a visão. Então a gente usa um tampão na criança, né? Isso funciona até uns 5, 6, no máximo uns 7 anos, para que o olho que não está desenvolvendo seja utilizado e desenvolva a visão. Então, isso é uma coisa que é muito importante fazer nas crianças. E a maioria dessas crianças também precisa usar o óculos, né? Que também, se o olho não está focando bem, ele não desenvolve. A gente chama isso de ambliopia, né? E daí a pessoa começa a ter esse estrabismo, o olho torto, o cérebro que não está conseguindo usar aquela imagem que está ruim por algum motivo, comece a usar e a pessoa desenvolve a visão dos dois olhos. Então, esse é diria, o mais importante é começar a tratar cedo, né? Agora, você tinha me perguntado mais do pessoal que vem já adulto e está com estrabismo, né? Está com o olho desviado, ou vesgo, né? Que nem o pessoal popularmente fala. Então, esses, existe uma cirurgia para a gente endireitar. Daí normalmente tem um caráter mais estético, né? Então, a pessoa, porque assim, é até difícil para quem não está acostumado a olhar para uma pessoa que tem o olho torto, você não sabe nem para onde olhar, né? Na hora que você vai conversar com a pessoa. Então, e para a pessoa também é desconfortável socialmente, né? Então, existe uma cirurgia, né, que a gente realiza, é uma cirurgia de baixíssimo risco, né, porque ela não é dentro do olho, o olho da gente tem músculos que movimentam o olho para lá, movimentam o olho para cá. Então a cirurgia é feita no músculo. A gente, quando o olho está virado para lá, a gente diminui esse aqui e alonga esse aqui. Então o olho vai para a posição certa, né? O ideal mesmo é que isso seja corrigido antes, quando criança, porque a pessoa nasce estrábica. Então, existe estrabismo congênito, que a criança nasce com o olho torto, né? Então, assim, para desenvolver até uma coisa interessante do estrabismo, é que quem tem estrabismo desde criança geralmente não tem visão 3D, né? Então, vai num cinema 3D, não enxerga 3D, porque para a gente ter o 3D, a gente precisa enxergar com os dois olhos ao mesmo tempo. Então, uma criança, se for operada, quando daí tem uma indicação bem precoce, né, o quanto antes, 6 meses, até no máximo uns 2 anos, ela consegue desenvolver essa visão 3D. Depois disso, daí a gente acaba esperando, a gente trata a criança para ela desenvolver a visão, porque essa visão 3D ela já não vai ter, e daí acaba operando um pouco mais tarde, porque é muito comum a criança fazer uma cirurgia, corrigir, endireitar o olho e não desenvolver a visão, porque às vezes os pais falam, não, já está reto, não precisa mais usar tampão. Não, o tampão é importante para desenvolver a visão, por isso o tratamento precoce do estrabismo é muito importante. Também tem o caso, vamos supor, da pessoa que é estrábica, adulta, é, ter adquirido isso de alguma forma. Como é que a pessoa adquire? Ou todo mundo nasce, ou tem algum fator que desencadeia? Não, existem pessoas que desenvolvem estrabismo depois já de adultos. Então, existem vários, por exemplo, teve uma virose, teve um estresse, um trauma, às vezes pode aparecer um estrabismo. Tem várias causas que
Mas o mais comum é de a pessoa já ter o estrabismo mais cedo, né? Existem doenças musculares que às vezes a pessoa começa a entortar o olho, tipo a miastenia graves, né? Então é por isso que é importante, se a pessoa começar a ter um estrabismo, procurar um médico, né? Pode ter causas neurológicas, até um tumor, um AVC, acontece, né? E é importante, até foi interessante que você perguntou isso, as pessoas que têm um AVC e vão procurar um oftalmologista não devem operar antes de uns 6 meses, porque o AVC, que nem o braço da gente melhora, a pessoa às vezes começa a andar, o olho às vezes endireita. E se você faz uma cirurgia antes da hora, depois que ela melhora, o olho fica torto, digamos, para o outro lado, né? Então, é uma coisa que tem que se prestar bem atenção à causa do estrabismo, né? E aí todas as causas do estrabismo são operáveis, são cirúrgicas, retornam ao normal? Então, lembra que eu falei da criança? Quando a criança tem um grau, geralmente, de hipermetropia alto, ela tende a entortar o olho quando está sem os óculos. Colocou o óculos, o olho endireita. Então, nesse caso, não tem indicação de cirurgia. Corrigir o grau da pessoa, né? Já é o suficiente. Sim. Então, por exemplo, às vezes a gente faz laser numa pessoa que tem hipermetropia e tem o olho torto quando tira os óculos. Daí ela, mas eu vou ficar sem óculos, meu olho vai entortar. Não, você corrigiu com o laser o grau, é a mesma coisa que se a pessoa estivesse usando os óculos. Então, a gente corrige o grau e o olho dela desentorta, né? E essa cirurgia é feita com laser ou tem alguma outra técnica? Não, o estrabismo, como a gente mexe no músculo e você encurta o músculo, a gente não usa laser nesse caso, né? Tem o laser, que nem eu falei agora há pouco, né? A gente usa, às vezes, para tirar o grau de uma pessoa que está entortando o olho por causa do grau, mas é uma cirurgia para tirar o grau que corrige o estrabismo, né? E o estrabismo leva a alguma outra doença? Então, o estrabismo na infância só leva a esse problema de não desenvolver a visão, né? Às vezes, se for um estrabismo muito alto, às vezes pode causar irritação no olho, porque o olho daí torto ele não está bem lubrificado e tal, mas não chega a ser uma doença, né? Então tá bom, adoramos esse nosso bate-papo aqui, né, gente? Mais uma vez estou aqui nos bastidores do centro cirúrgico, porque isso também é muito legal, né? Você ter o seu próprio centro cirúrgico, né? Que é livre de contaminações. Né? Quando o centro cirúrgico é só para oftalmologia, você não tem cirurgias contaminadas, tal como num hospital geral, tem uma segurança maior, né? Bem maior. Obrigada, querido. Tudo de bom, né? É isso então, gente. Nós conversamos com o Dr. Carlo Ville, ele que é oftalmologista, cirurgião oftalmológico, e não esqueça nunca de fazer os seus exames periódicos, porque somente desta maneira você pode prevenir doenças e principalmente as suas consequências.